Dando sequência então, pessoal, vídeo tutorial número 7. Este aqui é uma sequência do vídeo tutorial número 6, onde eu falei brevemente das estatísticas do censo 2010 por setor censitário. Agora nós já estamos no QGIS, então, né? Estou aqui com a sequência do projeto que a gente já vem montando, né? Com uma série de bases abertas, recortadas por um buffer, etc, etc. Eu vou abrir aqui, então, o arquivo, o shapefile dos setores censitários que está lá no Moodle, dentro da pasta lá com os limites territoriais do Rio Grande do Sul, né? Então, um dos arquivos que tem dentro lá de limites territoriais do IBGE, né, é o arquivo 43SEE 250GC. Isso aqui são os setores censitários, tá? O 43MU é o limite municipal, o 43SEE são os setores censitários. Abre esse arquivo. Então vai vir aí uma grande divisão. Perceba que dentro do município de Porto Alegre, eu vou botar a divisão dos setores embaixo do limite municipal, né, de Porto Alegre. Perceba que dentro do município de Porto Alegre nós temos aí, ó, uma porção de setores censitários. Em cada um desses polígonos que vocês estão vendo na tela, é possível extrair uma estatística, né, desse lugar. Ok? É possível extrair aí uma estatística desse lugar, é possível... Vou botar embaixo agora, né? É possível... Bom, vou desligar esse monte de coisa, depois a gente liga de novo, né, gente? Vou desligar aqui. É possível a gente extrair estatísticas, então, populacionais, demográficas, etc, etc, para cada um desses setores aí, certo? Pega o Rio Grande do Sul inteiro, né? E é a divisão mais detalhada que a gente pode ter para obter estatísticas populacionais é essa aqui. Nenhuma divisão é mais detalhada do que essa. Como vocês bem sabem, os dados do IBGE são sigilosos a nível de residência, né? A nível de residência. A compilação que é feita é a nível de setor censitário, que é isso que vocês estão vendo. Pois bem, explicação feita, abrimos os setores censitários. Primeira coisa que eu vou fazer é ficar apenas com os setores censitários do município de Porto Alegre. Aí eu já aproveito para ensinar uma ferramenta então de consulta de tabela para vocês, tá? Então para isso, vou jogar lá para cima de novo, tá? Para isso, abram a tabela de atributos desse arquivo de setores censitários. E eu vou ensinar para vocês a consulta por nome de município. A gente pedir para o QGIS nos destacar, né, apenas as linhas que correspondem ao município de Porto Alegre, ok? Então a gente vai fazer a seleção por atributos, aqui ó, selecionar feições usando uma expressão, esse ícone do Ezinho aqui, ó. Então aqui a gente vai clicar no Ezinho, vai abrir aqui então uma calculadora, né? Nessa calculadora a gente só tem que fazer isso aqui, ó, campo e valores. A gente pega então, escolhe aqui como campo o nome do município, 2 cliques, igual, apenas um igual, tá gente? O QGIS às vezes põe 2 iguais, é um igual apenas. Nome do município igual, e aí a gente manda mostrar valores, né? Enfim, procura aqui daí Porto Alegre, né? Buscar aqui Porto Alegre, só para ver se está escrito direitinho, com espaço e tudo mais, né? Nome do município. Não está indo aqui o buscador, né, de variável. Mas enfim, se você digitar aqui Porto Alegre, vai pegar direitinho. Né? Vamos digitar aqui direto, então. Porto Alegre. Acho que tem que botar aspas, tá, gente? Vamos ver se vai. Aspas não, vou botar uma aspa, vamos ver. Isso, agora vai, tá, gente? Então, assim, dá 2 cliques em nome do município, coloca um sinal de igual, não coloca 2, coloca um só, e aí coloca a palavra Porto Alegre com apenas aspas simples, tá? Com aspas simples. E manda selecionar feições. Fecha. E olha ali na tela, ele já marcou em amarelo todos os setores censitários de Porto Alegre. Ok? Ao todo, dos 22 mil setores censitários que tem no Rio Grande do Sul, 2.433 foram selecionados porque pertencem ao município de Porto Alegre. Certo, gente?
Bom, uma vez feita a seleção por... Isso aqui é o que a gente chama de seleção por atributos, tá, gente? É uma forma de você selecionar sem ter que ficar aqui olhando na tabela e marcando linha por linha, que daria muito trabalho, né, gente? Marcar 2.400 linhas manualmente. Então, a gente usa essa função de seleção por expressão, né? O que a gente também chama vulgarmente aí de seleção por atributos, ok? Pois bem, uma vez selecionado, não desmarca, deixa selecionado. Vamos exportar isso para um novo arquivo, né, para a gente ficar com esse arquivo já mais resumido e mais fácil de manipular. Lembrando que um conjunto de vetores de 22 mil vetores é muito mais pesado e tudo demora mais do que a gente fazer esse recorte e ficar com apenas 2.400 setores. Já melhora bastante a questão do tamanho do arquivo, tá? Então a gente vai, salvar, exportar, clicar com o botão direito em setores censitários, exportar, salvar feições selecionadas como, 3 pontinhos. Clica ali. E agora, né, escolhe o nome de saída do arquivo. Eu vou salvar na pasta tutorial 5, que é como eu estou chamando esse tutorial que a gente está fazendo aqui, né? Eu vou chamar de limites setores censitários Porto Alegre. Tá? Então, esse é o nome que eu vou dar para o shapefile. Estou salvando na minha pasta, bonitinho. Né? Vamos ver o que mais que a gente pode mexer aqui, se é que a gente vai mexer em alguma coisa. Tipo de geometria não precisa, extensão também não precisa. É isso aí mesmo, tá? É apenas isso. Não precisa mexer em mais nada, ok? Ou melhor, quer aproveitar, já passa para UTM 22. Isso aqui a gente já pode fazer, né? Vou passar para UTM Sirgas 2000, Zona 22 Sul, né? Uma vez que agora a gente vai ficar só com os setores de Porto Alegre, a gente não precisa mais se preocupar com a parte oeste do Rio Grande do Sul, né? A gente vai ficar só aqui na porção leste mesmo. Então, já estou mudando aqui a projeção também. Adicionar arquivo salvo ao mapa, deixa marcada essa caixinha e OK. E o resultado, então, na tela, já vou remover o anterior, né? Aqui agora nós temos um arquivo apenas com os setores censitários de Porto Alegre, ok? Não temos mais setores censitários aí espalhados por todo o Rio Grande do Sul nesse novo arquivo, tá? Pois bem, primeira coisa que a gente vai fazer agora, antes de já puxar a tabela do Excel aqui para dentro, já vamos calcular duas coisas na tabela de atributos deste novo vetor, né, de limites censitários de Porto Alegre. Primeiro deles, uma dica, tá? O código do setor está aqui, ó, CD geocode. Porém, pessoal, infelizmente, esse código aqui está armazenado como texto, tá? Embora seja um número, do ponto de vista computacional, esse campo aqui é um campo de texto. E vai dar problema na hora de a gente tentar ligar essa tabela com a tabela do Excel. Então, a minha dica é, primeira coisa, né? Vamos abrir a calculadora de campo, né? E criar uma nova coluna para calcular isso aqui como número e não mais como texto, tá? Vai ser uma coluna, uma cópia dessa coluna aqui, porém uma cópia no formato numérico, tá? O número vai ser o mesmo, o que vai mudar é que agora o computador vai entender que é um número e não um texto essa informação, tá? Então, para isso, abrir calculadora de campo, criar um novo campo, dar um nome para esse novo campo, eu vou chamar de code setor, né? E aqui que está a jogada, então, né? Que tipo de número, que tipo de campo que a gente vai criar. Criem aí um campo número inteiro, né? Campo número inteiro. Só coloque um comprimento bem grande do número de saída, tá? Porque acho que tem que ser aí um comprimento bem grande para funcionar, porque são muitos números, né, gente? Aliás, coloque em número inteiro 64 bits. Número inteiro 64 bits. E aí coloquem, sei lá, 20 casas decimais. Quer dizer, 20, a possibilidade de botar 20 números, porque eu percebo que a quantidade de dígitos do setor é 15, se eu não estou equivocado. Então, assim, para garantir que vai caber esse número gigantesco aqui nesse campo. Então, ficou assim, code setor,
número inteiro, inteiro 64 bits e comprimento do campo de saída 20 dígitos, tá? E aí a expressão, bem simples, ó, gente, a expressão a gente vai simplesmente usar campo e valor e mandar puxar para esse novo campo o CD geocode, que é o código do setor censitário. Agora calculado na forma de número. Aperta OK. E o resultado, vamos ver aqui. Lá, o último, provavelmente é a última coluna, tá lá, ó, gente. Última coluna, tá lá o código do setor censitário. Agora em formato numérico. E vai ser possível, então, a gente linkar essa coluna, código setor, com a nossa tabela do Excel, que eu já vou puxar aqui para dentro. Antes de puxar a tabela do Excel, a última coisa, já vamos calcular a área de cada setor, porque isso não está pronto, tá? Isso aqui não está aqui. Se você procurar, não tem aqui a área em metros quadrados, quilômetros quadrados, enfim, não tem a área do setor, certo, gente? Então, a gente tem que fazer esse cálculo de área, tá? Então, já vamos fazer, porque depois a gente pode, por exemplo, calcular a densidade demográfica, né, da população em cada setor censitário. Então, vamos de novo abrir a calculadora de campo, tá certo? Vamos mandar criar um novo campo. Vamos chamar esse campo de área. Nesse caso, como a área vai dar um número quebrado, né, um número com casas decimais, vamos usar a opção número decimal. Comprimento do campo de saída, coloca um comprimento bem grande aí, para caber números grandes, certo? E agora, em expressão, a gente vai aqui na opção geometria e tem aqui a opção área. Então, ele vai calcular a área em metros quadrados, tá certo? Ele vai fazer o cálculo em metros quadrados. Depois, se a gente quiser, a gente pode converter para quilômetros quadrados. Enfim, vou deixar em metros quadrados mesmo, tá? Vai dar um número aí bem grande, certo? E aperto OK. Tá aí, gente. Agora, para cada setor de Porto Alegre, nós temos também a área em metros quadrados, o que vai permitir a gente depois fazer o cálculo de, por exemplo, né, densidade demográfica. Ok? Então, com isso, eu encerro essa parte inicial, né, de tratamento da tabela do shapefile. Podemos encerrar a edição da tabela aqui, clicar na canetinha. Salvamos, né, o que a gente fez aqui nesse disquetezinho aqui da canetinha. E fechamos a canetinha para parar de editar a tabela. Tá bom? Podemos fechar isso aqui. Agora, o próximo passo é a gente abrir a tabela do Excel. Né? Então, tem que procurar no computador onde é que está a tabela do Excel. Eu coloquei, né, gente, aqui aquela tabela compilada, né, que é a mesma que eu vou botar para vocês agora no Moodle, né, junto com esse vídeo tutorial. Eu coloquei aqui em tutoriais, tutorial 5, e aqui dentro eu tenho, ó, tabela compilada censo 2010. Essa é a tabela que eu quero que vocês, ó, puxem para dentro do QGIS. Certo? Puxa e espera abrir, né? Mas já adianto que não vai abrir nada dentro do mapa, né? Isso aqui é apenas uma tabela do Excel. O que você pode fazer é, ó, abrir como tabela de atributos. Isso sim. Até é bom abrir a tabela de atributos dessa tabela compilada para ver se carregou as informações direitinho. Então, tá ali, ó, código do setor, nome dos municípios, as estatísticas, certo? Ainda não está espacializado, que é o próximo passo, mas já está aqui a tabela que veio do Excel bonitinha. Certo? Ok. Então, fizemos a abertura da tabela compilada e agora eu vou mostrar para vocês aquilo que eu já mostrei lá na disciplina de cartografia temática digital, que é unir os campos, ou seja, puxar a tabela compilada do Censo 2010 para dentro desse shapefile. E aí sim a gente poder fazer nossos mapas populacionais, econômicos, sociais, etc, etc. Então, vamos fazer agora a união de campos, que é 2 cliques em limites dos setores censitários de Porto Alegre. Procura aqui a opção Uniões. Isso aqui é aqui que a gente vai para fazer link de tabela. Uniões. Clica no sinal de mais para iniciar uma nova união. E aí ele pergunta, você quer unir esse shapefile com qual
outro shape ou tabela. Aí você indica, ó, eu quero unir o shape de setores censitários com a tabela compilada Censo 2010. Ótimo. Aí ele pergunta, né? Qual o campo, né, dessa tabela do Excel que tem aí o código que você vai usar para fazer o link? Tá aqui, ó, código setor. E aí ele pergunta, e essa mesma informação do código do setor está em qual campo da nossa tabela aqui do shapefile? Tá aqui, essa que eu acabei de calcular, ó, código setor. Então eu vou pelo código do setor unir a tabela compilada com esse shapefile que vocês estão vendo bonitinhos. O que vai permitir, então, a partir de agora, a gente representar espacialmente qualquer estatística do Censo 2010 por setor censitário. Tá? Outra coisa que eu gosto de fazer antes de apertar OK é personalizar o prefixo do nome do campo, onde, para tudo que ele trouxer do Excel, ele vai botar um dizer na frente, né? Para deixar claro que esse dado veio lá do Censo 2010, né? Então você pode personalizar o prefixo do nome do campo, tá bom? Vou colocar aqui censo underline e deixa assim. Tá? Então todas as colunas que tiver censo underline é porque isso aqui veio do Excel. É isso que simboliza, né? OK. E OK. Professor, não mudou absolutamente nada na visualização. Na visualização não mudou nada, mas perceba aqui então, ó, que se você apertar com o botão direito em limites setores censitários e abrir tabela de atributos, você tem agora, além de todas as informações que você já tinha dos setores, você tem então aqui agora as estatísticas, certo? Todas aquelas estatísticas do Excel vieram parar dentro dos limites de setores censitários de Porto Alegre, o que permite que agora a gente espacialize, então, essas estatísticas, certo? Que é o que a gente vai fazer, então, agora, começando, então, rapidamente, por um mapa de população, por exemplo, né? Vamos ver aqui. Então, vamos fazer um mapa de uma das colunas, tá? Eu não vou mostrar aqui no vídeo o mapa de todas as colunas, evidentemente. Eu vou mostrar uma delas, duas delas, enfim, e o resto vocês vão fazer em casa, enfim, vão testar em casa, né? Então, simbologia, símbolo graduado, quando a gente tem informações numéricas, usem símbolo graduado. Escolhe a coluna que você quer representar no mapa, tá? Por exemplo, tá? Eu ia fazer a quantidade de pessoas morando, mas vou fazer por uma taxa aqui. Vamos fazer um negócio diferente? Vamos pegar aqui, ó, taxa de população com renda menor que um salário mínimo. Vamos fazer um mapa disso aqui, né? De percentual das pessoas que ganham menos de um salário mínimo por setor censitário. Escolhe a paleta de cores. Eu vou escolher então essa paleta aqui, ó, que vai do clarinho a paleta oranges. Eu vou usar, que vai do clarinho para o vermelho escuro, né, para o marrom, aí, enfim, certo? Passando pelo laranja. Escolhe aqui o tipo de divisão de classes que você quer fazer para esses dados. Eu vou usar o quebra natural e vou usar 10 classes diferentes de percentual de pessoas que ganham abaixo de um salário mínimo. Ou seja, setores censitários que estiverem escuros significa alerta, né? Significa que é um setor que tem muitas pessoas que ganham menos de um salário mínimo, ou seja, são setores mais pobres, né? Enquanto que os setores que tiverem com uma cor um pouco mais clarinha simboliza aí que a maioria da população ganha mais de um salário mínimo, ou seja, temos aí uma minoria nessa classe. Aperto OK. E está aí a representação dentro do município de Porto Alegre de onde as pessoas ganham menos de um salário mínimo e onde as pessoas ganham mais de um salário mínimo, né? Então, eu moro aqui em Porto Alegre, então eu posso afirmar aí, né, um mapa bastante coerente com a realidade. Então, a zona central de Porto Alegre, dos bairros mais nobres de Porto Alegre, né? Aqui, por exemplo, é a Redenção, né? Só para dar um
Eu vou botar. Agora eu vou ligar aqui algumas coisas por cima, né, dos setores censitários para a gente poder se localizar melhor, às vezes com outras edificações e tudo mais, a gente consegue enxergar melhor as coisas. Então vou ligar aqui algumas coisas, né, alguns itens. E fica aí claro, né, que nesses setores mais urbanizados aqui, que tem mais hospitais, que tem aqui o Parque da Redenção, bairro Bonfim, Cidade Baixa, Centro, bairro Petrópolis, Bela Vista, esse miolo aqui, né, que é o miolo, digamos, vamos chamar aí de miolo central de Porto Alegre, embora fique na costa do município, né, mas é o que a gente chama de centro de Porto Alegre, né? Porto Alegre é uma cidade radial, né? O centro fica aqui num canto e tudo se afasta do centro de forma radial, né? Enfim, circular. Perceba que aqui, então, a gente tem um percentual de pessoas bem baixo que ganha menos de um salário mínimo, ao passo que quando a gente se afasta e vai para a periferia de Porto Alegre, como, por exemplo, bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre, bairro Rubem Berta, zona leste de Porto Alegre, certo? Aqui é uma vila conhecida de Porto Alegre, né? O bairro Bom Jesus, um cinturão aqui, né? De pessoas com baixa renda, né? E a gente vai também aqui para agronomia, né? Lomba do Pinheiro, certo? São aí algumas regiões, então, com um alto percentual de pessoas com uma baixa renda, né? Uma renda inferior a um salário mínimo, incluindo aqui o setor das ilhas, ó. A população ali das ilhas do Guaíba. E também aqui no entorno da Arena do Grêmio, né? Em torno da Arena do Grêmio. Claro que, por exemplo, esse setor aqui agora tem um condomínio ao lado da Arena do Grêmio, que é um condomínio que vai provavelmente mudar o perfil socioeconômico aqui desse setor, tá? Mas de modo geral, ali no entorno da Arena do Grêmio é Vila Farrapos, né? E é um local com um alto grau aí de pessoas de baixa renda, né? Certo, pessoal? Então aqui um exemplo de um mapa para ir encaminhando o encerramento desse vídeo, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui o cálculo então de densidade demográfica, já que ele não está pronto, né? Então eu vou abrir a tabela de atributos desse shape. Nós temos a população absoluta do setor, é um dos índices que eu trouxe, está aqui, ó, população. E nós temos, tá, a área do setor censitário. Tá aqui, tem uma coluna que é a coluna de área, tá aqui, ó. Então a gente pode obter a densidade demográfica, né? A gente pode abrir aqui então a calculadora de campo, criar um novo campo de densidade pop, né? Eu vou botar só dense pop, né? Como número decimal, comprimento do número de saída coloca um número aí de 20 dígitos. E como expressão, nós vamos usar o seguinte: campos e valores. Vamos pegar lá o campo censo população e vamos dividir. Coloca uma barra só, tá, gente? Não sei por que às vezes o QGIS aqui põe duas barras. Uma barra apenas. Divide pela área do setor. Só que aí vai dar população por metro quadrado, né? Certo? Porque a área está em metros quadrados. O que você faz, então? Multiplica por 1 milhão para passar para quilômetro quadrado. Para passar de metro quadrado para quilômetro quadrado, você tem que multiplicar por 1 milhão. Então, a fórmula ficou assim, ó, censo população dividido por área vezes 1 milhão para passar para quilômetro quadrado, que é a unidade mais usada da densidade demográfica, né? População por quilômetro quadrado, ok? Aperta OK. Agora ele calculou aqui, então, né, a densidade populacional para os nossos setores de Porto Alegre. Salva a edição aqui da tabela, salvar alterações. Fecha a canetinha. E vamos espacializar agora densidade demográfica, ok, pessoal? Vai ser o nosso último mapa visual que eu vou mostrar, então, aqui para vocês. Procura aqui, então, esse novo índice, que é o índice de densidade POP, densidade populacional. Vou usar a mesma paleta de cores, manda classificar. Então já está aqui, ó, o gradiente de
de densidade populacional. Então tem setor aí de Porto Alegre aí com mais de 200 mil pessoas no quilômetro quadrado, imagina, né? É um valor aí extremamente alto, né? Aplica e ok. Então tá aí, agora vamos... Acho que eu vou mudar um pouco ali as quebras, tá, gente? Não gostei muito do mapa, ficou tudo muito clarinho, porque deve ter um setor aí com muita gente, tá? Então vamos mexer aqui um pouquinho nas quebras. Vamos usar intervalos iguais, não. Vamos usar por quartil, tá? Vamos fazer por quartil, que eu acho que vai ficar melhor. Porque ele divide em classes com o mesmo número de setores em cada classe. E aí fica um mapa mais equilibrado. Aperta OK. E tá aí então, gente, a representação da densidade demográfica em Porto Alegre. Então nós temos uma alta densidade no centro, Cidade Baixa, bairro Bonfim, né, bairro Santana também aqui, né? Outra alta densidade aqui na Vila Farrapos, Sarandi, né? Aqui eu acho que é bairro Santa Rosa, se eu não estou equivocado, lá em Porto Alegre, Rubem Berta Leopoldina, enfim, são aí alguns dos bairros, né? Aqui o bairro Passo da Areia também tem um cinturão aí de maior densidade demográfica, bairro Bom Jesus. Então aqui está mostrando os lugares de Porto Alegre que tem mais pessoas por quilômetro quadrado, né? Então ele leva em conta o tamanho do setor, né? Aqui, por exemplo, na Zona Sul, a Restinga, né? Aqui a Restinga tem também uma concentração razoável de pessoas por quilômetro quadrado, certo? É um mapa que mostra a concentração populacional. Provavelmente são bairros mais verticais ou que as casas são menores, né? Tem muitas casas, um aglomerado de casas grandes ou um excesso aí de prédios, né? Prédios mais colados um no outro, enfim, ou prédios altos, inclusive, né? Enfim, indicando aí um aglomerado de pessoas. Ok, pessoal, para fazer então o encerramento desse vídeo, né? Tá, professor, agora o que eu faço? Eu fiz aqui o mapa de densidade demográfica. Como é que eu posso fazer para, por exemplo, gerar um mapa disso aqui? Bom, você pode manter dentro do vetor, como está aqui, né? E simplesmente agora botar sua legenda, norte, escala, tudo aquilo que vocês já aprenderam a fazer. Mas vocês têm a opção também de rasterizar isso aqui, ou seja, de gerar uma imagem disso que nós estamos vendo aqui dos setores censitários, da densidade demográfica dos setores censitários, certo? Então você pode gerar aí um raster, né? Uma imagem dessa figura momentânea que estamos vendo aqui de setores censitários e sua densidade demográfica, ok? É possível então gerar um mapa em formato raster disso aqui, e é a última ferramenta que eu vou mostrar nesse vídeo então, né? A ferramenta de rasterização. Deixa eu verificar aqui onde é que está, né? Se não me engano é aqui em GEDAL, acho. Vamos ver. Conversão de vetor. Vamos ver aqui se é isso. É, esse aqui, ó. Conversão de vetor, converter vetor para raster, rasterizar. Essa ferramenta fica dentro de caixa de ferramentas, dentro de GEDAL, e lá dentro de GEDAL tem converter vetor para raster. Professor, é obrigatório converter para raster? Não, mas vamos supor que tu queira depois, numa etapa seguinte, e a gente vai ter isso no tutorial, vamos supor que você queira fazer um cruzamento de rasters, de imagens. Cruzamento, sei lá, de geologia, solos com população para fazer, sei lá, um mapa de risco de deslizamentos, né? Eu preciso que ou todas elas estejam em vetor ou todas elas estejam em raster, em imagem. Normalmente a gente faz cruzamentos com imagens, porque é mais prático computacionalmente. Então aqui eu estou aproveitando para ensinar uma ferramenta nova que é, bom, gerei aqui um mapa por setor censitário de densidade demográfica, mas quero digamos, fixar isso na forma de um raster, porque eu pretendo usar isso no futuro para um cruzamento, para gerar, sei lá, um mapa de risco, por exemplo, né? Então aqui está a função rasterizar, que permite, então, gerar uma imagem fixa, estática, desse fenômeno aqui, tá? No caso, densidade demográfica, tá? Então, converter vetor para raster, 2 cliques. Escolhe a camada vetorial, então, limites setores censitários Porto Alegre.
O campo que a gente vai usar para construir isso, né, é o campo densidade populacional. Poderia ser qualquer outro, tá? Mas eu vou usar o densidade populacional. O que mais? Aí ele pergunta qual vai ser a unidade do tamanho de saída da célula, né? Vamos usar aqui em unidade de unidades georreferenciadas, em metros, né, no caso. E ele pergunta, então, qual vai ser a resolução horizontal dessa imagem. Vamos botar aí pixels de 30 metros, certo? Em resolução vertical, tu pode botar 1, isso não tem problema, porque isso aqui, na verdade, vai ser de quanto em quanto que ele vai pular o valor de densidade demográfica, né? Então, vamos botar de 1 em 1, de 1 em 1 pessoa por quilômetro quadrado é o suficiente, né? Não precisa ter mais detalhamento do que isso. Ele pergunta a extensão de saída do raster. Aqui a gente pode botar como extensão de saída, usar extensão da camada, né? E usar como extensão limite municipal de Porto Alegre. Não precisa mexer aqui no valor sem dados. Não precisa mexer em mais nada, a não ser aqui em rasterizado, dar um nome de saída, salvar no arquivo. E eu vou salvar dentro de tutorial 5, então eu vou chamar de raster underline densidade underline demográfica sem acento. Não vou usar acento. E o nome de saída, raster densidade demográfica. Poderia fazer para qualquer outro índice, certo, pessoal? Vou fazer aqui o raster de densidade demográfica, mas fique ciente que qualquer outro poderia ser feito. Executa. Alguns segundos, minutos, enfim, depende do computador. No meu levou alguns segundos. Close. E o resultado, então, na tela, tá? Agora vocês têm aí, então, um raster. Vou botar lá em cima de tudo, só para vocês verem, né? Vocês têm aí, então, um raster, gente, com o valor por setor censitário de densidade demográfica. Ele vem nessa paleta de escala de cinza, preto e branco, mas vocês podem mudar a paleta, né? Como tudo. Podem botar aqui banda simples falsa cor, fazer uma paleta que vocês desejarem aí construir, né? Vou usar, por exemplo, essa aqui, Reds, que vai do clarinho para o vermelho escuro, né? E aplica e vê como ficou o mapa. Por exemplo, o padrão dele aqui não ficou uma divisão muito boa, né? Poucos setores ficaram mais escuros, mas isso é só uma questão de simbologia, só você ajustar as classes aqui, né? Botar por quartil, por exemplo. 4 classes por quartil, só para ver como é que fica, né? Aplica e ok. Aí agora já ficou tudo vermelho, né? A simbologia aqui tem que ajustar com calma, né? Enfim, botar mais classes, menos classes, né? Enfim. Vou botar aqui talvez um pouco mais de classes. E talvez fazer manual aqui, dá para mexer no valor manual, tá, gente? Então vou botar aqui até 100. Vou mexer manual aqui nas classes. 6 classes, a primeira vai ser até 4, a segunda até 100, a terceira até 500, a quarta até 2000, a quinta até, sei lá, 10.000, e na última eu vou deixar acima de 10.000 até 208 mil pessoas por quilômetro quadrado. Então vou fazer manual, que às vezes é melhor fazer manual do que... Tá aí, né? Uma boa representação da cidade de Porto Alegre, sua densidade demográfica. Quanto mais vermelho, mais pessoas morando por quilômetro quadrado, né? Você pode botar esse raster debaixo de todos os shapes de você, né? E enxergar tudo em cima disso, certo? Curva de nível, etc, etc. E aí você tem uma representação de onde tem mais pessoas morando, a maior densidade, né? Ao longo do município de Porto Alegre. Dá um zoom aqui numa área, então, certo? É isso então, gente. Eu mostrei aí no fim, então, a rasterização de vetor, é uma nova ferramenta que eu ainda não tinha mostrado para vocês. Fica aí como exercício de casa vocês rasterizarem algum outro índice, por exemplo, taxa de analfabetismo, né? Ou, por exemplo, vocês podem aí espacializar, fazer o raster, né, final, tipo esse aqui, né?
para aquele da renda de menor que um salário mínimo, né? Percentual de pessoas com renda menor que um salário mínimo. Então são possibilidades aí. Vocês podem fazer isso para quantos índices vocês quiserem, né? E permite que depois, no futuro, a gente possa fazer um cruzamento de variáveis físicas e ambientais também com variáveis estatísticas, demográficas da população obtidas a partir do IBGE via censo. Certo, pessoal? Desculpe o vídeo longo, mas aqui eu encerro, então, esse tutorial sobre a manipulação de dados do Censo 2010. Obrigado pela atenção.